Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Disse quem? Quem disse? O Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra era essa? Ele não sabia, porque Deus falou que ia mostrar para ele. A ordem era: saia. A ordem era: pega a tua família, pega a tua bagagem, pega tudo que você tem, se desprenda da parentela, se desprenda dos seus amigos, toma o rumo, que eu vou te levar a uma terra, eu vou te mostrar. Porque de ti, continuando, de ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Será que você pode repetir comigo? Você pode dizer assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Diga: eu sou uma bênção, eu serei abençoado, eu abençoarei os que me abençoarem com a bênção do meu Deus, e em mim serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Sabe, irmãos, aqui é uma promessa de Deus para Abraão, e você pode pensar: mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com a minha história? O Novo Testamento, muitos anos depois de Jesus ter ressuscitado, nós vamos ver Paulo deixando claro que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa promessa de Deus em Abraão, a todos os seus descendentes, chegando em mim, chegando em você, esta promessa se cumpriu, e todas as bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão, por meio de Jesus Cristo, chegou a mim e a você, e nós somos também abençoados, herdeiros da promessa de Deus, por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, abra sua Bíblia no capítulo 15, do mesmo livro, e diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, ou melhor, a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Aleluia. Diga glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, querido. O tema desta palavra: Deus te convida para olhar para o céu.
Deus quer que nós olhemos para o céu. Esse foi o convite de Deus a Abraão. Queridos irmãos, todo mundo tem uma zona de conforto na sua vida. Todos nós temos uma zona de conforto. Todos nós procuramos na nossa vida aquilo que nos é confortável. Eu estava dormindo esse final de semana fora de casa, e o lugar que nós estávamos tinha 2 torneiras. Uma de água gelada, água fria, mas estava bem gelada, e a outra de água quente. Só que quando você abria a torneira de água quente, ela era muito quente. E para que a temperatura ficasse agradável ao meu corpo, eu tinha que abrir a torneira fria e dosar aquela temperatura. Se eu me mexia ali e batia um pouquinho na torneira gelada, descontrolava, queimava o couro. Aí de novo, porque não é assim na nossa casa, nós temos chuveiro elétrico, você consegue ali resolver, né? Mas você está à procura da melhor situação, da situação mais confortável para você. Nós somos tendenciosos sempre a buscar aquilo que nos é confortável, a estarmos numa condição confortável na nossa vida. No entanto, irmãos, há uma sensação de conforto que pode se tornar uma coisa muito preocupante. É quando esse tipo de vida confortável que eu e você, muitas vezes, recebemos na nossa história, quando esse tipo de vida confortável invade a nossa vida intelectual, a nossa vida espiritual, invade a nossa vocação, invade o nosso chamado pelo nosso Deus. Eu estou falando de uma zona de conforto. O que é esta zona de conforto? Uma zona de conforto é uma série de ações que causam impactos na nossa vida, pensamentos e comportamentos que uma pessoa que está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo nessa pessoa. Isso é confortável, que não causa nenhum tipo de ansiedade nesta pessoa, isso é confortável. Não causa nenhum tipo de risco a esta pessoa, isso é uma zona de conforto. É uma região aonde um indivíduo se sente ali, não se sente ali ameaçado. Esta é uma zona confortável. E se ela é uma zona confortável, a pergunta que se faz é: para que sair desta zona, se ela é confortável para mim? A zona confortável, ou melhor, a zona de conforto, ela pode ser uma inimiga muito perigosa do meu futuro, do seu futuro. O conforto, esta zona de conforto, ela pode gerar um perigo para o nosso futuro. Pode ser um obstáculo para o teu chamado de Deus para a sua vida. A zona de conforto que muitas vezes nós nos vemos, nos encontramos, esta zona pode ser um obstáculo, uma pedra de tropeço para aquilo que Deus sonhou para você. A zona de conforto é um lugar que nos limita. A zona de conforto limita a nossa visão. Hoje em dia, muitos se sentem insatisfeitos com a situação em que se encontram, e até têm o desejo de mudar, de crescer, de avançar, de progredir. Entretanto, apenas o desejo dessas coisas, de tudo isso que eu mencionei, apenas o desejo não basta. Você pode ter muitas vontades de mudança,
Mas só a vontade, só o desejo de mudar, de crescer, de prosperar, de conquistar, só o desejo não basta, não é suficiente. Precisa haver em nós, Igreja do Senhor, uma tomada de decisão muito séria. Como eu disse, é muito bom estar num lugar confortável, mas se nós quisermos viver algo novo nas nossas vidas, se esta igreja, estou falando agora como igreja, como um corpo organizacional, se nós queremos viver como esse corpo, se nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós vamos ter que abandonar esse lugar na nossa vida que nos limita, que tira a nossa visão da visão que Deus quer que nós enxerguemos, que Deus quer que nós foquemos. Nós temos que sair daquilo que nos é confortável. A Bíblia aqui nos mostra que Abraão ainda tinha um nome original, o primeiro nome dele, Abrão. Depois é que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, assim como sua esposa Sara para Sarai. Ao contrário, perdão, Sarai para Sara, né? Obrigado, é só para saber se você está atento. Essa é a ideia. E aí eu vi que você está atento. Glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo aqui que Abraão, ele vivia numa região próspera. Abraão, ele era próspero, mas no meio da sua família, dos seus parentes, da sua parentela. E a Bíblia, como nós lemos aqui, diz que certo dia Deus chamou Abraão. Se eu falar Abraão, você entenda que é da mesma pessoa, tá bom? Que eu estou falando. Deus chamou Abraão para ir a um lugar que Deus lhe mostraria. Deus chamou Abraão para que ele pudesse seguir ao lugar que Deus indicaria para ele continuar a sua jornada. Mas para isso Abraão teria que sair do lugar que ele estava, que estava limitando o seu crescimento e que parecia para ele algo confortável. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos enganados por isso. A zona que nós nos encontramos, esta zona de conforto, pode parecer temporariamente algo muito satisfatório, algo muito bom, muito agradável, mas pode ser que não seja esse o lugar que Deus tenha preparado para nós. Pode ser que esse não seja o lugar final aonde Deus quer que nós cheguemos. Você pode estar hoje numa condição confortável. Por exemplo, talvez você ainda não tenha assumido um papel importante de liderança dentro da visão que Deus tem proposto para nós na igreja. E pode estar sendo aparentemente uma posição confortável para você. Porque quando você pensa em estar numa posição de liderança, aquilo traz um pouco de temor. Aquilo traz um certo medo, um frio na barriga. E nós começamos a olhar as coisas desta forma, e nós nos limitamos. É bom ficar perto da casa do papai e da mamãe. Comida todo dia, roupa passada, tenho casa, é bom estar com o papai e com a mamãe, mas chegou a minha hora de tomar um rumo na minha vida, vou me casar e vou ter que assumir uma família. Agora as contas serão pagas por mim. Agora a minha esposa, ou ao contrário, vamos um cuidar do outro. Quando eu estava dodói, minha mãe me levava para o hospital, meu pai me levava para o médico. Mas agora eu tenho que prover. Não é assim, Abner e Michele? É assim. Antes era fácil, né? Mas agora não. Então isso gera um temor, um medo, uma preocupação. É assim, a grande questão, a chave disso, a chave da vitória, é você saber que mesmo você tendo que enfrentar esses desafios, o Senhor teu Deus que te chamou, Ele vai estar com você e não vai deixar que você venha sucumbir.
Deus queria que Abraão soubesse justamente disso. Mas para isso ele teria que sair da sua zona de conforto. Saia da sua terra. Saia do meio dos seus parentes. Saia da casa do seu pai. Se desapega, Abraão, porque eu tenho algo novo para você. Deus ia levar ele para longe, irmãos. Tem pessoas que querem se desapegar, querem fazer, ou melhor, querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se desapegar. Querem começar uma vida nova, mas quer continuar sempre na casa da sogra, sempre na casa da mãe, ou do sogro, do pai. Desapega. Diga para a pessoa, desapega, meu irmão. Não estamos vendendo nada não, só desapega. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá. Vá, Abraão. Vá para a terra, Abraão. Vá para uma nova terra. Mas que terra é essa, Senhor? A terra que eu te mostrarei, porque é eu que vou levar você. Querido irmão, Deus quer que você hoje entenda esta mensagem. Ele deseja e te convida a olhar para o céu. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto. É para o céu que os nossos olhos precisam estar voltados. É para Deus que a nossa visão precisa estar focada. Mas na certeza de que Ele vai cuidar de cada um de nós. Vai, eu te mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação. Abraão, você será um grande povo. Você será muitas pessoas, a sua família será uma grande família. E eu, além disso, te abençoarei, Abraão. Tornarei famoso o seu nome. E você, Abraão, será uma bênção. Oh, meu Deus. Querido, quantos de nós não gostaríamos de ter uma experiência como essa de Abraão? De estar ali frente a frente com Deus e Deus falando isso. Abraão, meu filho, eu quero te abençoar. Aleluia. Eu te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Quantos não querem ser abençoados, ter a bênção do Senhor, que o seu nome seja conhecido? Abraão recebeu isso do Senhor. Abraão, eu vou abençoar todos os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei também. Fique tranquilo, porque se vier alguém amaldiçoar você, não se preocupe, porque esses eu os amaldiçoarei. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, aleluia. Todas as nações, todos os continentes da terra vão ser abençoados por causa da bênção de Deus a Abraão. Por isso, diga comigo, eu sou abençoado pelo Deus de Abraão. A bênção de Abraão chegou sobre a minha vida, aleluia. Deus está trazendo esta palavra para Abraão, para ele chegar onde a maioria não chegava. Deus está prometendo isso a ele. E querido irmão, para nós chegarmos aonde a maioria não chega, diga comigo, para eu chegar onde a maioria não chega, eu preciso fazer o que a maioria não faz. Depende, sabe de quem? De mim. Depende de você tomar uma decisão de mudar. Agora, em Gênesis 15, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Sabe o que estava acontecendo? Depois dessas coisas, estava acontecendo uma devassa. Os inimigos estavam se levantando, estava destruindo ali os conhecidos de Abraão, o seu povo. Estava tentando vir contra ele, estava vendo coisas terríveis. Depois dessas coisas, Deus então chega para ele e diz: Abraão, não olhe para isso não tenha medo, eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor,
O que o Senhor me dará? O Senhor disse que tem uma bênção para mim, que eu serei pai de uma numerosa geração. Mas como, Senhor, se a minha esposa é estéril, se eu não posso ter filhos? E o herdeiro que eu tenho na minha casa é Eliezer de Damasco, que não é nem meu filho. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Abraão, o seu herdeiro não será esse, porque um filho gerado por você mesmo, este sim será o seu herdeiro. Assim será a sua descendência. E Abraão, irmãos, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Nós lemos aí no capítulo 15, o verso 4, Deus respondendo a Abraão, no verso 5, perdão, diz que então, depois de Deus ter falado com Abraão, então Deus conduziu-o, a minha tradução diz, então conduziu-o até fora. Significa que Deus conduziu, Deus chamou a atenção de Abraão e o chamou. Deus o tirou da onde, diz o texto? Tirou de um lugar que ele estava dentro, porque a Bíblia está dizendo que Deus levou ele para fora da onde? Para fora da sua tenda, da sua habitação. Deus então conduziu até fora, Deus desvendou os seus olhos, Deus arrancou aquilo que tampava a sua visão, aquilo que limitava a sua visão. Sabe, irmãos, escute isso nessa noite. É possível que nesta noite muitos estejam com seus olhos ainda embaçados, limitados, sem poder enxergar o que Deus tem para você. Mas Deus nesta noite quer que você olhe para o céu. Nesta noite Deus quer conduzir, assim como Ele fez com Abraão, nos conduzir para fora do lugar que limita a nossa visão, do lugar que é confortável para nós, e nos levar a enxergar aquilo que Ele tem para nós, que é muito maior do que nós pensamos. Deus tem coisas muito maiores para você, querida filha, querido filho. Sai para fora. Significa sai da sua zona de conforto, sai da sua zona de rotina, porque eu quero que você, filho meu, filha minha, eu quero dar a você a oportunidade de começar a fazer coisas novas para mim, que você ainda não tem podido fazer. Filha, eu quero, meu filho, eu desejo que você rompa com os seus limites. Eu quero que você alargue as tuas fronteiras. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Sair daquilo que nos limita. A tenda, ela tem uma cobertura. Tem coisas do lado que ele não podia enxergar. Então você não consegue enxergar, você não consegue ver. E essas coisas te mantêm, te deixam limitados. Essas coisas te deixam pequeno. Talvez nesta noite muitos tenham se sentido pequenos, mas não é o plano de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Deus não quer que você se sinta desta forma, tão apertado, tão pequenininho, porque Ele tem coisas muito maiores, grandes para você, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Davi, ele vivia no pasto. A Bíblia diz que Davi, o grande rei de Israel, Davi vivia no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele saiu da sua zona de conforto. Tomou uma decisão. E sabe qual foi a primeira experiência de Davi?
foi lutar com o gigante Golias. Tomou uma decisão. Se tornou, depois, a palavra deixa registrado isso, que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Nada limitou a Davi. Eu pergunto para você nessa noite, o que está te limitando? Se Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, se Deus tem coisas grandes para te dar, querido irmão. Moisés, por exemplo, estava na cidade de Midian, com a sua família. Note, ele já era um homem casado, já tinha filhos. Aí Deus aparece para ele no meio de uma sarça, uma espécie de um arbusto, que em volta desse arbusto havia o fogo de Deus, uma sarça que estava com fogo de Deus e ela não era consumida. Deus aparece para ele e Deus fala para Moisés: Moisés, saia da sua zona de conforto. Moisés, saia deste lugar. Eu quero que você volte para o Egito, porque lá no Egito o meu povo está sendo castigado, perseguido, torturado, escravizado, e o clamor do meu povo subiu aos meus ouvidos. E hoje eu quero que você saia da sua zona de conforto, volte lá e liberte o meu povo, porque eu serei contigo. Deus estava dizendo para Moisés: eu vou estar com você. Sabe, irmãos, Moisés poderia ter dito: Deus, sabe, eu estou casado, tão bom aqui, a Zípora, minha esposa, cozinha tão bem, meu sogro é um homem de muitas posses, tem muitas ovelhas para cuidar, para ajudá-lo. Senhor, eu tenho uma história ruim lá no passado, o senhor lembra? Lembra quando eu matei aquele homem? Saí fugido de lá. Se eu for lá, Senhor, vão me liquidar. Eu não posso voltar, Senhor. Tenho pendências lá atrás, não resolvidas. Aqui está tão gostoso em Midian, é tão confortável estar aqui, em volta da minha família. Ninguém sabe nada da minha história, ninguém lembra do meu assassinato. Aqui eu não sou tratado como escravo. Aqui eu tenho uma boa família, uma boa esposa. Sabe, irmãos, mas Moisés não deu essa resposta para Deus. A Bíblia diz que ele decidiu sair da sua zona de conforto e se tornar, pela mão de Deus, o libertador do seu povo. Aleluia! Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 34, verso 10 em diante. Moisés ficou ali marcado, porque ele decidiu sair da sua tenda, da sua zona de conforto. Querida Igreja Batista Vida Nova, guarde isso no seu coração nessa noite. Quem sai da sua tenda, quem sai da sua zona de conforto, marca a sua geração. Deus tem chamado esta igreja para marcar a sua geração. Nós vamos marcar a nossa geração, porque esse é o chamado de Deus para nós. Saia do seu limite, saia daquilo que limita a sua visão, olhe para o alto, olhe para o céu. O verso 5 diz que o Senhor disse para Abraão: olha para os céus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha para os céus. Sabe o que é olhar para os céus, irmão? É você tirar os olhos da terra. Sabe, se desprenda das coisas desse mundo
Se desprenda do teu intelectualismo, se desprenda da tua sabedoria humana e comece a olhar para Deus, olhar para as promessas de Deus, olhar para o Senhor teu Deus, porque é Ele que vai te levar à terra que mana leite e mel, disse o Senhor a Abraão, aleluia. Olha para os céus. Deus não falou para ele, olha para os lados, Abraão. Olhe para onde você está. Não, Deus não falou isso. Olhe para os céus. Deus não disse, olhe para as coisas dessa terra, desse mundo. Porque se Abraão fizesse isso, se Deus tivesse falado para ele, e ele tivesse olhado, ele teria vivido a mesma experiência que Pedro, um momento da sua vida, rápido, experimenta. Quando ele tira os olhos do Senhor, e ele olha a tempestade, ou ele olha o vento, ou ele olha o balançar das ondas, o barulho do mar, ele olha os sons ao seu redor e tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Senhor, tenha misericórdia de mim! E o Senhor o toma pela sua mão e o levanta. Deus não mandou Abraão olhar para mais nada, a não ser, olhe para mim, olhe para os céus. Deus sabia que Abraão poderia se decepcionar, se ele olhasse para as coisas à sua volta, se ele parasse para pensar como estavam indo as coisas, se ele parasse para pensar quantas coisas ele teria que deixar, abandonar família, parente, naquele momento. Mas Deus diz para ele, olhe para os céus, porque quando você olha para os céus, você recebe estrutura de Deus para ajudar outras pessoas, querido irmão. Quando a igreja olha para o céu, ela é fortalecida pelo Senhor. Olhar para o céu gera fé no nosso coração. Olhar para a terra, para as coisas terrenas, gera incredulidade no nosso coração. Porque o céu fala para nós de coisas impossíveis. A terra fala para nós de coisas possíveis, passageiras. O céu nos faz avançar, a terra nos faz recuar. A terra quer nos paralisar. A Bíblia diz que o rei Ezequias, certa vez, recebeu uma ameaça, uma afronta de um inimigo, de Senaqueribe. Se renda, ou eu destruo sua terra. Eram 185 mil soldados contra um povo que nem é citado ali na Bíblia o número do exército desse povo, de tão pequeno que era aqueles que estavam com Ezequias. Ezequias tinha tudo, irmãos, para se render diante desta batalha que estava sendo prometida pelos seus inimigos. Ele tinha tudo para desistir, e eu tenho certeza nesta noite, porque é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que tem muitos aqui nesta noite, que estão desejosos a jogar tudo para o alto, a se render aos seus inimigos. E eu nesta noite te chamo, ouça a voz do Senhor, não se renda diante dos teus inimigos, porque o Senhor hoje te toma pela tua mão, e Ele te guia, Ele te ajuda, Ele te chama, olha para os céus, porque aí dá esperança para você, aleluia. Não jogue a toalha, querido irmão, não desista, querida irmã, porque não é esta a ordem de Deus para a sua vida. Se olhasse para a terra, ele nem clamaria, Ezequias nem chegaria a clamar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele fez exatamente isso. Isaías 37, 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e lá nesta carta descrevia tudo que o inimigo estava pronto para fazer. E ele tomou aquela carta,
subiu à casa do Senhor. Ezequias foi à presença do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ezequias 37:14. É como se Ezequias estivesse dizendo: Senhor, o meu problema nesta hora eu não posso resolver. Queridos irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós chegamos diante de Deus e nos derramamos: Senhor, tenho aqui um problema na minha vida, na minha história, no percurso da minha vida. Eu estou com esse problemão, Senhor. Olha o que os meus inimigos estão falando contra mim, estão me prometendo. Eu não poderei, Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu serei liquidado. Ezequias sabia, amados irmãos, que se ele olhasse para a terra, para as coisas terrenas, ele veria 185 mil soldados bem armados contra ele. Mas ele sabia também que se ele olhasse para o céu, ele veria um exército incontável de anjos. Ah, meu irmão, quando nós estamos muitas vezes sendo espremidos por aqueles que querem nos limitar, por aqueles que desejam que nós fiquemos pequeninos, por aqueles que desejam que nós não avancemos, que nós não conquistemos. Sabe, irmãos, os nossos inimigos, eles vêm contra nós, mas quando nós, diante dessa situação, chegamos a Deus e dizemos a Deus: Senhor, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ah, meu irmão, você vai vencer com toda certeza. Ezequias sabia que a vitória não vinha da terra, mas vinha do céu. É isso que Deus está dizendo para Abraão nesta hora: saia da tua tenda, Abraão, olhe para o céu, Abraão, veja se você pode contar as estrelas, tente contar as estrelas dos céus. Irmãos, de verdade, eu acredito que Abraão, na minha imagem, na minha ideia, eu acredito que Abraão, quando Deus o tirou da tenda e mostrou aquele céu estrelado e disse a ele: conte as estrelas dos céus, eu acredito que Abraão começou a contar. Eu não sei em que número ele parou, mas Deus disse para ele: se é que podes contar, Abraão, conte, pois eu quero lembrar você, Abraão, que eu tenho uma promessa para você. Conte, eu quero que você veja, Abraão, esse é um sinal para você, porque se você crer, é assim que você vai receber, será assim a tua descendência incontável. Deus está chamando Abraão para voltar a acreditar na promessa. Deus hoje está despertando você, Deus está chamando esta igreja nesta noite a voltar a lembrar das promessas dele para ela. Deus está chamando você nesta noite, tomando você na tua mão e dizendo: não desista, não jogue a toalha, venha comigo, olhe para o céu, há uma promessa, se lembre, você será pai, você será mãe de uma grande nação, de uma grande descendência. Ou seja, para nós hoje Deus está dizendo: você é herdeiro da promessa de Deus a Abraão, meu filho, eu te abençoarei, eu farei de você grande, diz o Senhor, por isso não desista, não desista, aleluia. Deus não é homem para que minta, diz a palavra do Senhor, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Se Deus prometeu, ele não cumprirá, porque ele não é homem para que minta. Ou tendo Deus falado, ele não o cumprirá, suas palavras? Sabe, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas desistem no caminho, jogam a toalha, abandonam a promessa, porque não sabem esperar, não sabem andar confiando e esperar que a promessa se cumpra.
Hoje Deus novamente vem neste lugar e toma você pela sua mão e diz: me siga, filho, eu quero te ajudar. Olhe para o céu, olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, aleluia. Olhe para o céu, eu quero que você veja as estrelas, você não vai conseguir contá-las, mas eu quero que você se lembre, elas são incontáveis, porque é assim que eu tenho preparado para você as minhas promessas. Você vai experimentar coisas grandes que eu tenho para você. Não desista, aleluia. Não desista. Sair do nosso limite, da nossa tenda, e olhar para o céu, é conosco. Sair do lugar, da zona de conforto, é conosco. Cumprir as promessas, é com Deus. Ele vai cumprir na sua vida. Hoje Deus está chamando você a sair da sua zona de conforto, para tomar uma decisão de ser alguém diferente. Deus hoje está pegando você pela sua mão e dizendo: filho, filha, saia da sua zona de conforto e comece a fazer coisas que você ainda não fez. Comece a ter atitudes diferentes na sua vida. Fazer coisas diferentes, ter atitudes diferentes, ver de uma forma diferente, irmão, pode ser você tomar uma decisão de começar a buscar mais a Deus durante a semana. Fazer alguma coisa diferente é você tomar uma decisão de se desapegar um pouco disso daqui e se apegar mais nisso daqui. Tomar para fazer as coisas diferentes, uma posição de coisas novas na sua vida, sair da zona de conforto, sair da sua tenda, é você começar a obedecer mais os mandamentos de Deus na sua palavra. Faça coisas diferentes, faça coisas para Deus que você não tem feito há muito tempo. Deus vai honrar a sua fé, Ele vai continuar pegando na sua mão e te ajudando. Quanto tempo faz que você não convida uma pessoa para estar na sua célula, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a igreja? Faça algo diferente, comece a ter uma atitude diferente na sua vida. Deus vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Hoje Ele quer tirar você do lugar que limita a tua visão.